Salve, salve, rapaziada aqui do canal, chegando para mais um vídeo. Hoje para falar especificamente sobre o que temos a acertar no sábado, à 1 da tarde. Vou falar mais um pouco o que eu penso para esse jogo. Vou também repercutir aqui com vocês e perguntar para vocês qual a melhor escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo no próximo sábado. E também repercutir essa possível contratação que o Palmeiras está fazendo aí, está se movimentando nos bastidores. Segundo a imprensa paraguaia, o Palmeiras é bem perto de concluir a negociação pelo Ramon Sosa, atacante, destaque do Libertad e também da seleção paraguaia. E segundo alguns jornalistas paraguaios aí, segundo a mídia paraguaia, o Palmeiras vai pagar caro, né, por esse jogador. Eu confesso para vocês, não vou mentir aqui pro meu pequeno público ainda, espero que aumente, então se inscreva no canal, deixe o seu like, ativa o sininho para receber sempre as notificações aqui do canal do Felipe Oliveira. Cara, eu confesso para vocês, rapaziada, que eu não conheço esse jogador. Pode ser uma ignorância minha, e de fato, deveria conhecer. E me informei muito pouco sobre ele. Espero aqui e prometo para vocês que farei um vídeo mais especializado sobre ele, mais específico, vendo as características, observando reacts, enfim, é um jogador que eu não me recordo de ter visto jogar, não faço ideia se jogou contra o São Paulo, mas é muito bem condecorado. É um jogador bem avaliado aí pela mídia paraguaia, pelo que eu vi no recorte de redes sociais. A gente não consegue ter um filtro específico dele, mas eu confesso que eu vou estudar esse jogador e trago aqui para vocês um vídeo mais detalhado. Mas já vou começar falando disso então, para mostrar aqui um tweet do Germán Garcia Gruva, jornalista paraguaio, especialista em mercado, segundo ele, da Taik Sports. Ele fala aqui, vamos ver aqui, ó. Palmeiras insiste por Ramon Sosa. O clube brasileiro apresentou uma nova proposta de cerca de 15 milhões de euros, que dá quase 97 milhões de reais, quase 100 milhões de reais nesse jogador. O atacante, o avançado paraguaio, está no seu país e quer aguardar propostas da Europa para definir o futuro. Aí já é mais complicado, né? E aqui ele com a camisa do Nottingham Forest da Inglaterra. Vamos aguardar, né? Não é momento, acho, de especularmos aí possíveis contratações, mas é fato que, não sei se vocês concordam, eu pelo menos penso assim, o Palmeiras precisa de reforços, sobretudo para o ataque, afinal de contas, muito provavelmente o Paulinho vai ter que passar por uma cirurgia, a gente falou aqui ontem sobre isso, e ele mesmo se mostra muito frustrado por conta da não recuperação da sua lesão na tíbia, na perna direita. Ainda joga com dores, não está 100%, como todos já sabem. Ou seja, vai precisar passar por cirurgia. E perderemos Estevão, que pode fazer o seu último jogo sábado. Vamos torcer para que não. Bater aqui na minha mesa de madeira para que não seja. Afinal de contas, a gente fica bravo, a gente fica puto, mas nós também somos torcedores e queremos que o Palmeiras passe pelo Botafogo. Então, vamos analisar aqui um pouco, vamos falar um pouco sobre esse jogo, porque depois da adrenalina, depois da catarse que foi na segunda-feira à noite, aquele jogo nojento do Palmeiras, tem que falar aqui, gente, abertamente, foi um jogo nojento, velho. Eu demorei, velho. Confesso pra vocês que eu demorei pra dar aquela baixada na adrenalina. Eu fui dormir mal na segunda-feira. Fui dormir cerca de 3h30 da manhã pra acordar cedo pra fazer live no Futeboteco. Puxado, cara. E ontem ainda tava com aquele gosto amargo, ainda tivemos um podcast lá no estúdio do Futeboteco para conversar com o Wagner Patti da ESPN, que foi o produtor e dirigente, e diretor, na verdade, dirigente, e diretor da minissérie, né, sobre a Copa Rio, que passou na ESPN e está disponível no Disney Plus. Muito legal o papo, recomendo que vocês assistam lá também. Então ficou, sabe, aquele jogo aqui, ó. Hoje as coisas já estão no seu devido lugar, pelo menos na minha cabeça aqui, já tô mais centrado, já tô de boa.
E aí, não sei vocês, mas começa a bater aquele... vamos olhar o jogo, é futebol, é mata-mata, é a camisa do Palmeiras, o time não jogou porra nenhuma no último jogo. Vai ter que dar uma resposta, velho. Vai ter que dar uma resposta. E eu não sei vocês, mas eu comentei no meu Twitter, até postei. O Palmeiras nos deve um grande jogo. Palmeiras, 2025, você nos deve um grande jogo. Aliás, deixa eu puxar aqui para 2024. Vocês lembram um último grande jogo do Palmeiras? Um jogo que vocês falaram, puta que pariu, que jogo do nosso time. Porra, ganhamos bem. Ganhamos com imponência. Vocês lembram um jogo assim que empolgou, como diria Paulo Nobre? Que o time apresentou variação de jogo, apresentou um futebol convincente, um futebol sólido. Vocês se lembram disso? A classificação, que seja, um jogo assim. Cara, eu confesso que eu tentei puxar na memória aqui. Talvez, para não ser injusto, esse ano a gente fez um grande jogo contra o Corinthians, mas foi em Barueri, com clima de estádio, com o Allianz, com aquela geladeira, né? Foi um jogo bom do Palmeiras. Foi um ótimo jogo. Bom não, foi um jogo ótimo do Palmeiras, aquele. Mas assim, foi um jogo de Campeonato Brasileiro. Vocês lembram um mata-mata, assim, um jogo que, putz, caralho, Palmeiras, pô. Cara, eu não lembro, velho. Não lembro. E nada melhor, alô Abel Ferreira, nada melhor do que uma Copa do Mundo de Clubes, do que um mata-mata, do que umas oitavas de final, do que um rival brasileiro que vem rivalizando conosco nos últimos anos. Eu, pelo menos, até conversando com o grande Thiago Franklin, ele mas vocês estão mordidos com a gente. Eu falei, cara, Thiagão, desculpa, velho. Do lado do Palmeiras não tem esse ódio, essa rivalidade pelo Botafogo, cara. Desculpa, pode ser que vocês tenham com a gente, mas... E eu nem tô aqui querendo ser soberbo, tá? Nem tô aqui querendo ser sommelier de sentimento também, mas eu converso com meus amigos. Pô, a gente odeia hoje muito mais o Flamengo do que o Botafogo. Sinceramente, mesmo o Botafogo ano passado ter ido batido na nossa cara e eliminado a gente da Libertadores e ganhado o Campeonato Brasileiro. Ganhando da gente um confronto direto, que se a gente ganha ali no final daquele segundo turno, no Allianz Parque, a gente poderia chegar na última rodada com boas chances de ser campeão. Então, tipo, eu falei pra ele, cara, não tem esse sentimento de, o Botafogo, chupa. Não tem. Do lado do Palmeiras não tem. Óbvio, a gente vai querer ganhar, a gente tá com sangue no olho, é a camisa do Palmeiras, como eu disse em campo. Mas assim, não tem esse clima de rivalidade que, por exemplo, existe com o Flamengo. E esse clima de rivalidade com o Flamengo é justamente pela disputa de títulos também. Não é o Palmeiras e Flamengo, pelo menos eu nunca vi assim. Palmeiras e Flamengo nunca foi uma grande rivalidade interestadual, por exemplo. Como é Flamengo e Atlético Mineiro, muito mais do lado do Galo do que do lado do Flamengo. Como é, por exemplo, o Inter e Corinthians, que é aquela loucura, sabe? Eu cresci vendo o Palmeiras rivalizar com o Vasco. Eu cresci com medo do Vasco quando eu era criança, ali com os meus 7, 8 anos, de me lembrar daquele jogo de 2000, daquela virada inacreditável no Palestra Itália. Tem uma história curiosa desse dia. Meu pai tava assistindo o jogo comigo. Ele vai lembrar se ele assistir. A gente assistindo o jogo junto na sala e ele tinha a mania, o meu tio, tinha uma loja embaixo da casa que a gente morava de fogos. E ele vendia fogos. O meu pai sempre teve mania, quando mais jovem, né, quando eu era criança, de soltar fogos em gols do Palmeiras, assim. Saía pra área, assim, de casa, pra varanda e... Cara, esse dia do jogo do Vasco, ele soltou quase a caixa inteira de rojão e ele vai lembrar. E eu falei a frase pra ele: calma que tem o segundo tempo. E aí, no começo do segundo tempo, ele dormiu, velho. Dormiu, assim, acorda muito cedo, dormiu. Foi dormir campeão e acordou vice. Resumindo, esse jogo foi marcante. Eu sempre tive medo do Vasco, ao contrário de hoje, com o Botafogo, assim, etc.
é um baita time. Repito e falo aqui, o Botafogo pra mim é favorito no confronto. Chega num momento melhor, mas é isso que eu tô falando aqui. É jogo único. É jogo único. O Palmeiras nos deve um grande jogo. Nos deve um grande jogo a eles mesmos, jogadores, ao nosso treinador. Abel, é a hora de você provar, é a hora de você mandar um cala-boca pra torcida. É a hora de você achar uma solução. Você é bem pago pra isso. Muito bem pago pra isso. Não é pra fazer pataquada igual você fez na segunda-feira. Não é pra ficar testando formações dentro de uma competição de tiro curto. É pra você ter culhão e, se for o caso, tirar o Estevão do time e pôr o Alan que tá pedindo passagem. Se for o caso, entrar com o Paulinho, pelo menos pro primeiro tempo, a comissão médica fazer um sacrifício, sei lá, aplica uma injeção pra parar a dor do cara, pra ele não sentir dor durante o jogo. Mas a gente precisa do Paulinho pelo menos 45 minutos nesse jogo. A gente precisa vencer essa partida. Você nos deve um grande jogo, Palmeiras. Nos deve um grande jogo, uma grande atuação. E nada melhor do que embalar no mata-mata. E olha o lado da chave que o Palmeiras caiu. O Palmeiras pode pegar um Benfica e um Chelsea mambembe. Um Chelsea comum. Muito, muito, muito pior do que aquele de 2022 que a gente perdeu na última bola o título mundial lá no Catar. Muito, muito, muito pior. Muito pior. E um Benfica que o Boca Juniors, que não conseguiu vencer o Auckland, o Boca que não conseguiu vencer o Auckland, que é um time semi-amador, que tem estudante, que tem goleiro que é estoquista, caixa de supermercado, professor. Conseguiram um feito ontem, comemoraram como um título. Baita história desse time do Auckland. E o Boca, que segurou o Bayern durante um bom tempo, que empatou um jogo com o Bayern, que deu trabalho pro Bayern, o Bayern titular, o Boca conseguiu não vencer o Auckland. E o Boca empatou com o Benfica na primeira rodada, na primeira fase. Ou seja, é um lado que, assim, o Palmeiras se embala, se faz um grande jogo, por isso que eu tô falando. Mata-mata, as coisas mudam. As coisas mudam. Pra mim, repito, o Botafogo é favorito. O Botafogo chega mais testado. Porra, ganhou do campeão europeu. Deu uma dificuldade do caralho pra um time 1000 vezes mais rico que ele, que é o Atlético de Madrid, que inclusive investiu bem pra essa temporada, que tem um técnico longevo e joga um futebol desse tamanho. Só reclamam. E o Botafogo perdeu e vendeu caro a derrota pra eles. Ou seja, chega pra mim num momento melhor do que o Palmeiras, que foi evoluindo na competição, se a gente for olhar racionalmente. O Palmeiras começa fazendo um grande jogo com o Porto, e aí depois ficou esse grande jogo com o Porto, que não vencemos. Ficou, sabe, melhor a gente não contar, porque, pô, um puta time feio, um dos piores mesmo times do Porto da história, pelo menos que eu vi. Um time horroroso, e a gente empatou. Beleza, mas jogamos bem. Não temos que olhar só o resultado. Temos que olhar a produção do time. O time foi bem. Contra o Al-Ahly, tem um atenuante do calor, etc, blá blá blá. Tudo bem, não jogamos porra nenhuma no primeiro tempo. No segundo tempo contamos com a sorte e tivemos eficiência e frieza para matar o jogo com o Flaco Lopes. Ok, bacana. Era o suficiente, era preciso naquele momento fazer os 3 pontos. Mas contra o Inter Miami a impressão que ficou é desastrosa. Inclusive do nosso treinador, o que ele tá pensando, o que ele pensou, o que ele tá pensando pro jogo contra o Botafogo. Essa é a minha preocupação, imagino que de vocês também. Mas, no fundo, a gente sabe que é a camisa do Palmeiras, é um jogo só. Temos condições, temos jogadores, mas precisamos saber por onde jogar, saber por onde atacar. Saber uma estratégia bem definida para conseguir ferir esse time do Botafogo, que tem uma defesa, repito, muito boa, com Barbosa, com Jair, com Alex Telles, com Vitinho. Tá sem o Gregory, que é um grande pilar desse meio de campo do Botafogo, então fica essa dúvida. O que o Renato Paiva vai fazer, se ele vai pôr o Montoro, se ele vai jogar mais com 3 volantes e dar a bola pro Palmeiras e explorar o contra-ataque. Se o Palmeiras vai ficar mais atrás e dar a bola pro Botafogo, enfim, eu tô curioso demais pra saber. Não dá pra gente prospectar o que pode acontecer nessa partida, mas a gente tem que esperar, e o que eu espero como torcedor
é que o Palmeiras lute, que o Palmeiras jogue organizado, que o Palmeiras jogue com quem mereça jogar. Com quem mereça jogar, que o Abel seja feliz na escalação e coloque um time decente em campo. Porque a gente pode até perder, mas perder como seria na última segunda-feira, isso eu não aceito. Isso eu acho deprimente, isso eu acho nojento. Perder jogando nada, perder de forma bagunçada, perder sem apresentar absolutamente nada dentro de campo, desarrumado, desatento, com um treinador fazendo besteira, tentando coisas mirabolantes que fogem do próprio padrão dele. Então é isso que eu espero. E repito, Palmeiras nos deve um grande jogo e a oportunidade é sábado. É sábado. Quero saber de vocês, comentem aí a escalação que vocês mandariam a campo, qual o Palmeiras ideal, na opinião de vocês, para enfrentar esse Botafogo. E é isso, a gente vai se falando, eu volto aqui durante a semana para comentar um pouco mais sobre essa expectativa, que agora fica essa ansiedade no ar. Afinal de contas, o jogo ainda é sábado e hoje é quarta-feira. Um grande abraço, rapaziada, tamo junto. E claro, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam, comentem e compartilhem o canal com os amigos palmeirenses. Tamo junto, avante palestra.